Boa tarde, meu nome é Maria Luísa Bulentini Facuri. Vocês sabem que uma das áreas de atuação é a gastronomia, a qual eu tenho verdadeira paixão. E hoje eu vou fazer esse vídeo em homenagem à minha irmã Silvana. A sobremesa preferida dela é a pavlova. A minha irmã é historiadora de formação e hoje eu resolvi contar a história desse doce para quem sempre estudou muito a história de diversos aspectos. A pavlova é uma sobremesa que foi muito disputada entre a Austrália e a Nova Zelândia quanto à origem da receita. Tem um chefe que mora nos Estados Unidos, chamado Curtis Stone. Ele é australiano, ele é proprietário de um restaurante e autor de livro, e ele diz que se trata de uma sobremesa australiana icônica. No seu restaurante, ele prepara uma versão da pavlova com sabores australianos clássicos, como maracujá e manga, além dos sabores de coco e abacaxi, inspirado nos imigrantes australianos do Sudeste Asiático. Ele costuma apresentá-la como uma guirlanda de flores, pois ele acha que representa muito bem o seu país. Inclusive até porque quando ele faz de maracujá e manga, então pelo tom amarelo, ele fala que parece um grande sol. E é uma sobremesa que tem por base, né, um tipo de merengue e a sobremesa é de origem australiana, em princípio, que fica mole por dentro devido à adição de vinagre. Quem fala isso nem é ele, é o Eric Lanlar, do livro chamado Feito em Casa, da Larousse. O merengue branco, ele é uma mistura de claras de ovo e açúcar batida até ficar espesso e depois é assado em forno baixo, em temperatura baixa e servido com frutas, o que faz lembrar as roupas das bailarinas. O doce ele é servido com frutas frescas e chantilly, e ele é muito apreciado no verão por causa do frescor dos ingredientes. A cobertura, né? Então o chantilly e as frutas deverão ser colocados na hora de servir para que o merengue não amoleça. O nome pavlova foi dado em homenagem à bailarina russa chamada Anna Pavlova. A bailarina, ela fez uma turnê na década de 20 na Oceania e falam que ela tinha um estilo peculiar de se apresentar. James Winter, no livro chamado Quem Colocou o Filé no Wellington, que é um livro conhecido e vendido em várias livrarias, ele conta que, como tudo na cozinha, relacionado à criação original, ela é polêmica. Então ele relata que a disputa da criação do merengue já ocorria entre um chefe suíço que em 1720 ele trabalhava numa cidade montanhosa pequena. Mas na Grã-Bretanha, por volta de 1600, também tinha receitas com ovos batidos que chamavam de neve. Então, o merengue também tinha uma disputa em relação à origem. Segundo esse autor, a primeira receita registrada na França com o nome de merengue é de 1692, no livro chamado O Novo Cozinheiro Real e Burguês, que foi traduzido para o inglês em 1702. E aí, os chefes franceses continuaram servindo essa sobremesa por muito tempo. Então, aí já tinha uma polêmica em relação ao merengue, à origem do merengue. Aí, em 1926, a Nova Zelândia e a Austrália iriam receber a maior bailarina da época, que era a Anna Pavlova.
O seu maior papel foi na morte do cisne, criado em 1905, e diziam que o seu movimento não era comum. E aí acabou ganhando a simpatia das pessoas. Aí, diante disso, um chefe inventou um prato em sua homenagem, mas a polêmica está relacionada a descobrir qual chefe, um neozelandês ou um australiano. Os neozelandeses dizem que foi um chefe desconhecido de Wellington e os australianos dizem que foi Herbert Saxe do Hotel Esplanade em Perth. O pedido de reconhecimento dos neozelandeses é de 1926 e foi na época da chegada da Ana Pavlova. E a dos australianos está registrado no hotel em 1935. Falam que a disparidade do tempo é por causa do arquivamento incorreto dos dados. No período entre essas datas, há vários documentos pela região falando da sobremesa, inclusive revistas da época. Então, imaginem a polêmica em torno desse assunto. O Winter, o autor desse livro, ele diz que existem várias receitas de merengue nos dois países desde 1926, onde ela dançou. O chefe confeiteiro Saxe, do Hotel Esplanada, admitiu que se inspirou em uma receita que viu na revista, mas a criação final foi dele. A disputa foi tão acirrada que os dois países declararam a pavlova como prato nacional. O autor do texto ele fala que, independentemente da verdade, mas que a sobremesa ela traduz o espírito e a arte da bailarina. Compara, mais uma vez, como eu já falei, o merengue ao vestido da bailarina. Então, cheio de ondas na base e as frutas coloridas que lembram o brilho da sua dança. E aí faz uma comparação entre a vida do doce e a da bailarina. Então ele diz que a beleza desaparece rapidamente depois da criação e que precisa ser consumida dessa forma, ou rapidamente, né? Pois a fruta e o creme fazem com que o merengue derreta. É uma sobremesa que morre como o cisne. A bailarina ela teve uma carreira muito curta e daí também a popularidade da sobremesa. Ana Pavlova morreu de pneumonia quando ela viajava para a Holanda em 1931, com 49 anos de idade. Então, de acordo com a tradição do balé, na próxima data em que ela se apresentaria, o show foi mantido e com um projetor apenas circulou o palco vazio onde ela deveria estar. É uma sobremesa muito consumida, né? Eu ia colocar a foto, que eu até fiz um PowerPoint com várias fotos, mas eu não consegui inserir no vídeo. Nós estamos vivendo numa época tão difícil, né? Com tantas privações, com tantas tristezas de todas as ordens, né? Então, desde privação de pessoas queridas que estão morrendo em função do Covid e outras pessoas desempregadas, a economia, né, mundial. Então, estamos realmente enfrentando uma época atípica, onde nós nos distanciamos das pessoas até por uma questão de segurança, mas isso nos faz falta. Que vale a pena, muitas vezes, conversar sobre assuntos mais leves e que tenham relação com um pouco de prazer e doçura. A vida merece isso e também nós merecemos. Então, muitas vezes, até falar sobre assuntos que não são tão relevantes. Eu trabalho em áreas que os problemas são muito graves, muito pesados,
Mas nós temos que olhar, por maior que seja a dor, a gente tem que buscar luz no fim do túnel e esperança. E quando nós falamos de doce, de pratos que trazem, né, um prazer, nem que seja imediato. Mas a história acaba eternizando e atribuindo um significado. Eu falarei sobre outras preparações, outros pratos, tanto da cozinha internacional quanto da nossa cozinha, da cozinha nacional, né, que nós temos histórias maravilhosas. Obrigada a todos e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.